Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Mundo do Crochê. Vamos fazer agora uma série de peças para o inverno. Vamos utilizar o fio molê de 40 gramas, o Tex 500. O número desta cor é 8176 e tenho também este fio chocolate, que é molê, eu perdi o código da cor, tá? Mas fiquem à vontade para usar o fio e a cor de sua preferência. Vou utilizar para a barra do gorro de crochê, agulha número 3 milímetros. E para a parte do corpo do gorro, a agulha de 4 milímetros, mas se vocês quiserem utilizar a 4,5, a 5, para ficar bem fofinho, também pode. Agulha de tapeceiro para acabamento, marcadores de carreira. Então, vamos crochetar. Vamos começar pela barra do gorro. Eu vou fazer aqui um nó corrediço. E vamos fazer 10 correntinhas, bem folgadas, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Vou retornar fazendo ponto baixo a partir da segunda argolinha e vamos ficar com 9 pontos baixos. Um ponto baixo para cada argolinha da correntinha. E vai ficar um total de 9 pontos baixos. Após fazer os 9 pontos baixos até aqui na ponta, vou fazer uma correntinha de virada, vou virar o trabalho e vou retornar fazendo ponto baixo, pegando pela argolinha de trás do ponto. Então, nós vamos fazer 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. O nono ponto baixo, eu não vou pegar pela argolinha, eu vou pegar o ponto inteiro. Então, o nono ponto vai ser sempre as 2 argolas. Vamos fazer o ponto inteiro. Vamos fazer uma correntinha, vamos virar o trabalho e vamos trabalhar os 8 pontos em BOL, pegando pela alcinha de trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos em BOL e o nono nós vamos pegar o ponto inteiro, as 2 alças. Deixa eu aproximar. As 2 alcinhas do ponto. Sempre o nono ponto, nós vamos pegar o ponto inteiro. E vai ficando este relevo. Vamos fazer dessa forma até atingir a quantidade de centímetros desejada. No caso de um gorro adulto para adulto, vamos fazer de 55 a 60 centímetros. Se for para uma criança menor, nós vamos fazer 35 centímetros.
Este gorro é para um adulto. No final, eu falo para vocês com quantas carreiras ficaram e a quantidade de centímetros. Eu vou fazer um total de 60 centímetros. Então, é só repetir os 8 pontos baixos em B ou L e o 9º ponto pegando o ponto inteiro. Olha, fizemos 8, eu venho aqui e pego as 2 argolas e faço o ponto inteiro. Uma correntinha de virada, viro o trabalho e recomeço. Voltei, terminei aqui, olha, a minha barra. Olha que bacana, olha que lindo que fica esse ponto. Fica exatamente um ponto barra, parecido com o do tricô, tá? Não deixa nada a desejar. Dobrando aqui ao meio, olha, para ficar aqui na câmera, deixa eu dar uma distanciada. Assim, vamos medir, dobrado, tá? A minha barra ficou com 27 centímetros e meio, este lado, mas aberto eu tenho 55 centímetros. Olha, é que ele sai aqui do campo de visão, tá? Eu tenho 55 centímetros de barra aqui do nosso gorro, que nós vamos dobrar. Agora, olha, chegando aqui, eu fiz uma correntinha e virei o trabalho. Eu vou pegar o outro lado, ó. Notem que o ponto inicial está para o lado esquerdo. Eu vou unir os dois lados desta forma. Vou pegar aqui a primeira alcinha, como se eu fosse retornar fazendo os 8 pontos baixos, tá? Eu vou pegar uma alcinha de trás e eu venho aqui no lado de cima e pego a argolinha de cima, puxo e faço um ponto baixo. Venho para a próxima argolinha deste lado, venho para a argolinha de cima, que é aquelas correntinhas, tá? O outro lado da correntinha, puxo mais um ponto baixo. Vão ser um total de 9 pontos baixos, tá? Pegando uma alcinha de cada lado, uma alcinha deste lado e a alcinha da correntinha de cima. Então, façam aí, unindo as duas peças desta forma. Chegando aqui no último ponto, que é o 9º ponto, nós vamos pegar o ponto inteiro dos dois lados, tá? Aqui deste primeiro lado e aqui do segundo lado. São 4 alças. E vamos puxar e fazer um ponto baixo. Deu uma desfiadinha aqui. Vou fazer uma correntinha e vou abrir desta forma aqui o trabalho. Vamos olhar, vamos virar, olha, aqui é o avesso, e aqui vai ficar o lado direito, ok? Fiz uma correntinha de virada, vou aproximar aqui para mostrar para vocês. Ó, fiz uma correntinha e no mesmo pontinho eu vou fazer um ponto baixo. Vou seguir para o meio, olha, entre as carreiras e vou fazer um ponto baixo. Venho nesta coluna aqui, ó, no topo, sempre no topo, tá? Vou fazer um ponto baixo. Quem quiser, para não se perder, nesse primeiro ponto, pode colocar o marcador, tá? Este aqui é o ponto inicial. Pronto. E vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada coluna dessa. Então, olha, agora é a do meio. Venho para essa de cima do relevo.
ponto baixo. Venho para o meio, ponto baixo. Essa de cima, que é o relevo, vamos seguir fazendo os pontos baixos até o marcador. Então, sigam aí fazendo ponto baixo. E no final, eu volto com vocês para trocar a agulha e a cor do fio. Finalizei toda a volta aqui em ponto baixo, olha. Ele dá uma fechada no trabalho, tá? Cheguei aqui no marcador, vou retirar o marcador e vou fechar com um ponto baixíssimo. Dessa forma. Desfiou, é normal, tá, pessoal? No crochê com lã, dá uma desfiadinha, mas prestem atenção, olha, e peguem o ponto inteiro. Vou fazer uma correntinha, vou introduzir no mesmo ponto de base a agulha e vou puxar na nova cor. E vou fazer um ponto, vou dar um nó aqui, vou puxar bem essa cor bege para ela esconder, tá? Vou dar um nozinho. Aqui no acabamento, com os 3 fios, inclusive aquele fio inicial. Apertar bem. E vou cortar aqui a sobra de fio. Vou dar uma esticadinha e vou trocar para a agulha número 4. Não vou pôr o marcador na primeira carreira, porque ela é de cor diferente, então, não há necessidade. Essas pontas aqui, eu vou seguir fazendo e escondendo os fios aqui. Então, esta primeira carreira, vão ser apenas 2 carreiras agora. A primeira carreira, eu vou fazer novamente em ponto baixo, só que agora na cor nova. Então, vamos contar agora como a primeira carreira aqui na cor nova, cor marrom, ou a cor que vocês desejarem, na cor marrom, ponto baixo sobre ponto baixo. Então, olha, só seguir e já vai escondendo esses fios, fazendo ponto baixo, pegando o ponto inteiro. Então, sigam aí e façam os pontos baixos por toda a carreira. Vou fazer os meus aqui e já retorno com vocês. Terminei aqui a carreira de ponto baixo, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3, configurando assim um ponto alto. Vou pular este próximo ponto de base, venho para o ponto seguinte e vou fazer ponto alto. Vou fazer um ponto alto, dou a laçada, vou para o próximo ponto de base, faço o segundo ponto alto, dou a laçada, vou para o próximo ponto e faço o terceiro ponto alto. Aqui ficou um ponto baixo que eu pulei. Então, eu vou esticar aqui a laçada, vou dar a laçada aqui no ponto. Eu venho aqui nesse ponto baixo de base que eu pulei, vou puxar o fio, ó, e vou esticar, ficando com as 3 laçadas. Vou dar a laçada na agulha, no fio, desculpa, e vou ficar com 2, vou dar a laçada e vou finalizar esse ponto alto. E fiz o ponto cruzado em cima dos 3 pontos altos de base. Então, esse ponto fantasia é desta forma. Vou esticar o fio aqui. Então, vamos lá.
Vou dar a laçada, vou pular este ponto de base. Este aqui, ó, pertence àquele ponto alto. Então, o próximo ponto é esse, eu vou pular este ponto e venho para o ponto seguinte. E faço um ponto alto. Vou para o ponto seguinte e faço o segundo ponto alto, dou a laçada e faço o terceiro ponto alto. Fiquei com um bloquinho de 3 pontos altos e um ponto aqui, um ponto baixo aqui no intervalo. Vou dar a laçada e venho para esse ponto baixo aqui da base, ó, dou a laçada, estico e fico com as 3 laçadas na agulha. Vou dar a laçada e vou tirar 2 argolas, vou dar a laçada e vou finalizar este ponto alto. É o segundo bloquinho. Não vou fazer correntinha nem nada, só vou dar a laçada, vou pular o próximo ponto de base e vou fazer novamente 3 pontos altos. Deixa eu esticar aqui o fio. Dois. Escapou meu ponto. E faço o terceiro ponto alto, ficando novamente com um bloquinho de 3 pontos altos. Vou soltar aqui mais o fio. Após ficar com o bloquinho de 3 pontos altos, eu tenho um ponto baixo aqui de intervalo. Olha, desculpa, estava fora do foco. Eu tenho um ponto baixo aqui, ó, de intervalo. Então, eu fiquei com um bloquinho de 3 pontos altos, eu vou dar a laçada e venho, coloco a agulha dentro desse ponto baixo e alongo o fio, ficando com as 3 alças aqui na agulha. Vou tirar 2, dou a laçada, tiro 2, dou a laçada e tiro 2, e finalizo assim o ponto alto. Dou a laçada, pulo um ponto de base e vou para o próximo. E faço ponto alto. 1, 2, 3. Dou a laçada e retorno para aquele ponto que eu pulei. Alongo o fio, ficando assim com as 3 laçadas na agulha. Dou a laçada, tiro 2, dou a laçada e tiro as outras 2. E repito por toda a carreira. Quando chegar aqui, eu finalizo com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. E na próxima carreira, é uma carreira de ponto baixo. Então, é uma carreira de ponto baixo, já fizemos no marrom, uma carreira de ponto fantasia, uma carreira em ponto baixo, uma carreira em ponto fantasia. E vamos repetir essas 2 carreiras aqui. Façam aí por 15 centímetros. Vou fazer os meus 15 centímetros e já retorno com vocês. Terminei, pessoal. Olha, vou medir aqui para vocês, mas em carreiras ficou deste ponto fantasia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras em ponto fantasia e 8 carreiras de ponto baixo. Eu começo com uma carreira de ponto baixo na cor marrom e finalizo com uma carreira de ponto baixo na cor marrom. Agora, vou medir para vocês para ver em centímetros. Olha, em centímetros, a parte marrom ficou com quase 12 centímetros, mas a touca, o gorro total, até a barra, tem 16 centímetros e meio, tá? Então,
Para quem está fazendo em centímetros, façam aí aproximadamente 11 centímetros e meio, 12 centímetros, tá? Para a cabeça de um adulto ou um adolescente, né? Já um pouquinho maior, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó, a emenda. A minha emenda ficou sobrando um ponto, então eu não fiz a diminuição, eu trabalhei esse um ponto, mas para quem quiser, pode fazer usando o ponto fantasia neste ponto aqui. Eu preferi fazer desta forma, tá? Vamos fazer agora, olha, finalizei a carreira com um ponto baixíssimo, vamos fazer a troca da cor. Então, eu vou trocar para o fio bege, tá? Eu vou introduzir a agulha no mesmo ponto, vou puxar e vou fazer um ponto baixo. Vou trabalhar um ponto no mesmo ponto que eu prendi o fio, assim. Então, este aqui, o ponto bege, é o meu primeiro ponto, tá? Esse aqui. E aí, eu vou seguir fazendo ponto baixo, agora na cor bege. E já vou escondendo a sobra de fio aqui atrás, tá? Vou cortar o fio marrom. Eu vou prender este fio, os dois fios juntos para fazer acabamento, tá? Então, sigam aí fazendo uma carreira de ponto baixo por toda a extensão. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Terminei a carreira, cheguei aqui, olha, vou tirar o marcador e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha no mesmo ponto, fazer duas correntinhas. No mesmo ponto, vou fazer um meio ponto alto. E eu vou colocar o marcador no meio ponto alto. Coloquei o marcador no meio ponto alto, vou seguir fazendo, pegando pela alcinha de trás, meio ponto alto. Vou fazer uma carreira de meio ponto alto e vai ficar esse relevo aqui do ponto baixo. Terminei aqui a carreirinha, tá? Vou finalizar com um ponto baixo, baixíssimo, desculpem, um ponto baixíssimo aqui, ó, no alto do meio ponto. Vou fazer uma correntinha e no mesmo ponto eu vou fazer um ponto baixo. Aí sim, nesse ponto baixo eu vou colocar o marcador. Então, agora vai ser uma carreira de ponto baixo e uma de ponto baixíssimo. Então, façam aí mais duas carreirinhas de meio ponto alto e o ponto baixo, né? Que eu vou fazer as minhas duas carreiras e já volto com vocês. Terminei, então, as duas carreiras, uma carreira de ponto baixo, uma de meio ponto alto, uma carreira de ponto baixo e uma carreira de meio ponto alto. Vou retirar o marcador e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e vou seguir fazendo agora ponto baixo e diminuições. Então, eu fiz o primeiro, venho aqui no mesmo ponto e faço um ponto baixo. Eu pego o ponto inteiro. Vou colocar o marcador.
Este é o primeiro. Vou fazer ponto baixo pegando pela alcinha de trás. 2, 3, 4 pontos baixos e vou fazer uma diminuição em ponto baixo. Desta forma. Finalizo. Vou fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Aí, eu vou fazer a diminuição. Venho para a alcinha da frente, introduzo, puxo, vou para a próxima, introduzo a agulha e puxo, fico com 3 argolas. Laço o fio e arremato. Então, são 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição, sempre pegando pela alcinha de trás. Vou fazer por toda a carreira e no final, quando chegar aqui, eu volto com vocês. Terminei a carreira de 4 pontos baixos e uma diminuição, tá? Nesta carreira, já fiz o primeiro ponto, coloquei o marcador, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Fiz o primeiro, o segundo e o terceiro ponto em BOL, tá? E agora, a diminuição. E vamos repetir 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. E após, nós vamos seguir nessa sequência de diminuições, será uma carreira de 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, um ponto baixo e uma diminuição por toda a carreira, e até a carreira só de diminuições. Tá aqui na descrição do vídeo, vou fazer minhas carreiras de diminuições e volto com vocês. Terminei as carreiras de diminuições, fiz a última carreira e cortei um pedaço de fio para fazer o acabamento aqui do nosso gorro de crochê feminino. Olha que graça que fica, muito fácil e rápido de ser feito. Vamos colocar numa agulha de tapeceiro, tem essas de metal, mas tem essas aqui de plástico, né? Quem quiser pode utilizar qualquer uma das duas, ou até mesmo a própria agulha de crochê. Também dá para fazer este acabamento. Então, vamos passar aqui. Eu finalizei com um ponto baixíssimo e eu venho pegando essas alcinhas de fora do ponto e vou passar ponto a ponto. A quantidade de pontos depende do tamanho da circunferência da cabeça da pessoa, então não se prendam, tá? A quantidade de pontos finais. E a gente faz este acabamento, então, pegando todas as alças, ok? Passem por todas as alcinhas até o final. Pronto, passei até o último ponto, vou puxar este fio, apertar bem, olha, e fica assim, e vou dar um nozinho de acabamento, tá? Para firmar bem. Vou colocar a agulha para o lado do avesso do nosso gorro e vou fazer o acabamento aqui no avesso da peça. Após virar para o avesso, vou fazer o acabamento na parte interna do gorro. Vou dar mais um nó, apertar bem e passar por alguns fios aqui. Para quem for fazer pompom, pode deixar aqui a sobra de fio para ajudar a fixar o pompom aqui no topo do nosso gorro. Para quem quiser apenas assim, sem o pompom, já está finalizado
o gorro. Olha que lindo que fica. Uma graça, né? Lembrando, para quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa um like e ajude no crescimento aqui do canal. Para o pompom do nosso gorro de crochê, eu vou utilizar o mesmo fio, na cor aqui bege, né? E vou fazer dando voltas. Eu vou deixar uma sobra aqui maior, vou deixar uma passada aqui entre os dois dedos e vou circular assim. Essa sobra tá aqui no meio dos dedos, tá? Para quem não tiver aquele aparelho de fazer pompom. E vou circular desta forma, tá? Por entre os dedos. Façam aí uma média de 100 a 120 voltas, depende o tamanho e a espessura do pompom desejado. Eu vou fazer 120 voltas como essa, ok? Olha, pessoal, circulei aqui 100 vezes. Para mim, eu acho que é o suficiente, tá? Lembra que eu tinha passado uma no meio, entre os dedos, e a outra ponta que eu cortei. Eu vou passar esta ponta, vou segurar aqui com o dedão, vou encontrar. Aqui o lado, tá? Vou usar, segurando, ó, bem justo aqui, bem apertado. Vou apertar bem. Mais um, ó. E agora eu vou segurar totalmente esse ponto. Pegando bem o centro dele. Ok? E aí agora nós vamos cortar as laterais aqui da peça. Com a ajuda do mais bem pequenininha, tá? Porque depois você corta a fiação da ok? Aí faz uns cortes, tá bom? Vou cortando. Vou cortando toda a volta e já volto com vocês. Pode abrir todas as laterais, assim. Eu vou segurar esses dois fios aqui, iniciais aqui. Pode colocar assim todo aqui, vai pegar aqui, tá? Tesoura bem certo, vamos fazer. Agora vamos fazer assim, ó. E vamos segurar, e vamos acertar o gesto de baixo. E vamos parar, tá? Esse fio aqui, nós vamos parando e acertando as pontas, tá? Só que pegar uma outra tesoura aqui, já é, tá bem certo, vou parar e acertar. E já volto com vocês. Tá aqui, pessoal, olha, pompom, tá? Isso daqui requer tempo, paciência. E vai cortando aos pouquinhos, tá bom? Pra mim tá do meu gosto, olha. Aí vai ficando aí, tá? E vamos prender no nosso gorro de crochê. Prontinho. Para aplicar aqui o nosso pompom, vou passar um lado aqui do fio que eu deixei sobrando, aqui no topo, no anel. E vou puxar o outro lado. Também, tá? E venho no lado oposto. Vou puxar para o lado do avesso. E vou dar um nó. Puxou aqui um fio do pompom, pronto. E vou dar um nó. Prendendo aqui o nosso pompom. Tá? E vou esconder a sobra de fio. Vou diminuir aqui e vou esconder essa sobra de fio por entre os pontos e vou fazer o acabamento. E fica assim o nosso pompom no nosso gorro de crochê. Olha que lindo que fica depois de pronto. Uma graça, né? Se gostou, deixa um like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e ajude no crescimento do canal.